Então eu vou contar essa história aqui para você ver o que aconteceu comigo. Então, nessas idas e vindas de economia do Brasil, eu resolvi, dentro do escritório, falando com os meus assistentes, que eu iria dar uma chance. Falei, eu vou trabalhar para esse cliente, é um cliente que não é o perfil do escritório. A gente percebe quando não é o perfil do escritório. É fácil, quando você tem experiência, e eu ensino muito isso no Clientes AAA para você poder encontrar o filão de clientes que vão ser o cliente de alto padrão. Esse não era um cliente de alto padrão, independente do tamanho do apartamento ou da casa, tá? Não tem nada a ver, porque tem gente... O que é um cliente que não é de alto padrão? É um cliente que não investe em viver bem, independente do tamanho da casa. Às vezes tem uma casa grande, só compra coisa que não dura, não cuida da casa, a casa tá nitidamente caindo aos pedaços e às vezes tem uma decoração para dizer que tá, né, para receber os amigos, aí você vai andar, por exemplo, até a cozinha e vê que a cozinha tá precisando de uma reforma. Vive mal, tá? Não vive de uma maneira verdadeira para si mesmo, vivendo bem. Às vezes vive até para o outro e às vezes quer ter uma casa bonita como do amigo, mas não tem coragem de investir. Às vezes é uma coisa de família, é uma longa história. Então pode ser que seja uma casa grande. E tem cliente que mora em apartamentos pequenos que vive no alto padrão. Tem tudo bacana, tudo comprado com qualidade, que é o meu caso aqui, que agora eu estou morando num apartamento pequeno. É tudo de qualidade. Esse tecido aqui é um tecido que custa muito. Aliás, acho que é o mais caro da cadeia, por acaso, de tecidos. Mas ele dura uma infinidade. Eu aproveitei uma promoção, comprei por um preço menor, uma cor que não é tão fácil das pessoas gostarem, mas tem um produto para muitos anos, entendeu? Então não tem nada a ver com o tamanho da casa, a pessoa ser rica ou não. Tem a ver com a disponibilidade dela de comprar coisas boas para a vida dela que vão durar. E esse cliente não era esse cliente nesse perfil. Eu sabia, agora eu não sei como eu saquei, talvez com a minha intuição de muitos anos trabalhando, eu sabia que ele não era o perfil do escritório e resolvi fazer para ele executar, tá? Seria um caso de consulta até, hoje em dia, que eu faço consulta mais corriqueira. E eu falei, vamos fazer? Vamos. Foi assim um trabalho desafiador, porque tudo era mais complicado, porque eu sabia que não era o perfil de cliente, né? Era difícil até entregar as coisas que a gente comprou, porque não tinha ninguém para receber e a gente teve que mostrar para ele que a gente não estaria lá para receber as coisas e tudo mais. Mas essa não é a questão desse vídeo. Essa questão desse vídeo é falar o que aconteceu. Então eu cobrei o projeto, vou começar aí, ó, já teve sinais no projeto, tá? Projeto baratinho, mas eu sempre cobro, baratinho que eu digo, proporcional ao que eu ia fazer, mas o valor era barato. Tá, eu cobrei o projeto, dividi em 2 vezes. E o que eu percebi já no projeto? Já estava dando um sinal, mas eu já sabia que tipo de cliente era. Mas eu nunca imaginei que ele ia criar dificuldade mais pra frente para me pagar, entendeu? Nunca imaginei, e ele criou. O que aconteceu? Ele estava noivo de uma moça que ia morar com ele e ele simplesmente, o primeiro cheque ele deu e o segundo cheque ele fez ela dar. Você fala, eles estavam dividindo as contas, mas era muito deselegante. Por quê? Porque ela não morava no apartamento dele. Ele não era o apartamento dela, entendeu? Não era o apartamento deles junto. Era uma coisa muito pouca coisa para fazer. E eu falei, gente, ele já tá complicado começando esse relacionamento, entendeu? Porque... E eu tô no meio desse negócio. Como assim? Ela vai dar o cheque. Já demorou para dar o cheque, o segundo cheque para pagar. Então já começou aí, mas até aí tudo bem. Eu falei, coitada da menina, eu pensei, né? Tá entrando numa situação difícil. E deve ter entrado mesmo. Aí vamos continuar. Aí começou a execução, uma coisa muito pouca, tá? Era praticamente o piso, eram 2 e 3 itens no máximo. Era assim uma planilha muito em conta. Eu acho que, eu não lembro se ele pagou a primeira planilha. Eu acho que ele demorou para pagar até a primeira planilha. E aí eu achei estranho, comentei com a minha assistente que estava cuidando da execução dessa obra. Falei, achei estranho, esse cara vai dar trabalho. Aí a primeira planilha ele não pagou. Quando chegou a segunda planilha, já estava chegando na segunda planilha, falei, ele vai dar problema. E eu não tinha experiência disso, eu não sabia como agir. Aí eu comentei com a minha assistente, ela falou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai esperar vencer, depois vai somar tudo e vai querer dividir para te pagar. Quer dizer, se ele tivesse pago desde o início, ele ia pagar a mesma coisa. Por quê? Eu tava mandando mês a mês, de acordo com as parcelas que ele pagou pro fornecedor, entendeu? Quer dizer, já estava parcelado, eu não estava cobrando à vista a minha parte em cima de um produto ou um serviço que ele tinha parcelado, que é assim que eu compro.
mas não é aqui o detalhe. Assim que eu cobro às vezes, tá? Tem outras maneiras de cobrar. E aí ela falou assim, ele vai fazer isso. Aí o que que eu fiz? Eu liguei pra ele não respondeu. Eu mandei um e-mail, foi perguntando quando que ele ia pagar, porque isso eu tenho bastante prática. É chato cobrar, mas meu escritório é pequeno e eu faço tudo. Essa parte principalmente, né? Não tudo, mas essa parte financeira eu faço tudo. E aí o que que aconteceu? Ele não respondia. Uma situação muito difícil. Mas qual que era a minha garantia? Qual que é a minha quase sempre garantia do meu trabalho? Meu escritório é boutique, ele é pequeno, eu sempre quis que fosse assim. Isso não tem nada a ver se às vezes eu pego projeto grande, projeto pequeno. Pensa depois que tipo que tipo de escritório você vai querer ter, tá? E eu escolhi desde o início que eu queria dar atenção para minha vida pessoal. Tive filhos, criei meus filhos, etc, casa, tudo. Gosto de caprichar nas coisas, então escolhi ser desse jeito, ser uma pessoa presente na minha vida pessoal. E aí ela falou, ele vai fazer isso. Então, o que aconteceu? Ele era pai de escola dos meus filhos, ele frequentava o meu clube, ele era amigo de amigo meu. Olha como ele estava se arriscando de eu falar desse assunto. É antiético eu falar? Não, não é nada legal eu ficar falando. Aliás, eu não falei para ninguém que ele criou dificuldade para pagar. Porque, claro, depois ele pagou dessa maneira que a minha assistente falou, né? Ele pegou tudo e dividiu. Imagina, eu fiz um trabalho e eu recebi depois ainda dividido. O fim da picada, entendeu? Uma falta de respeito com o profissional. Aí o que que eu fiz? Eu encontrei com ele sem querer numa dessas situações e sem ninguém ouvir. Eu falei com ele e ele falou, ai, não acredito que você vai falar comigo assim ao vivo. Eu falei, olha, me desculpa, eu tentei o e-mail, eu tentei o telefone, eu tentei mensagem, eu tentei todos os meios e você não me respondeu. Você falou que ia pagar e você não me respondeu. Aí ele falou, eu tô com contas. Eu falei, não, desculpa, você tá pagando a escola dos seus filhos, que era a mesma escola dos meus filhos, que é bem cara, é uma escola muito boa, entendeu? Ele vive num bairro que não é barato, entendeu? Ele tem que pagar as contas, se ele não pagar condomínio, ele vai pagar multa. Agora ele tinha multa no contrato, mas a gente acaba não cobrando. Só que ele estava na minha mão e ele achou que podia me tratar desse jeito. Olha a situação. E aí, ele ficou todo bravo, né? Porque a pessoa que é mal pagadora, a pessoa que não é honesta, entendeu? O que que ela faz quando alguém chega nela? Ela overreact, que é uma palavra, uma expressão em inglês para dizer, ele super reage para dizer que ele tá certo, entendeu? Isso é muito comum das pessoas que estão erradas para meio para você, né? Para você pensar, sabe, uma atitude que você fala, meu Deus, será que eu tô errado? Será que eu tô errado? Entendeu? E aí eu falei, ele ficou morto de vergonha, porque passava gente, mas eu falei baixo. E ele viu, como eu tava falando no lugar público, ele falou, olha o risco que eu tô correndo. Porque pessoas assim, elas não querem que as pessoas saibam que elas são mal pagadoras. Porque eles também têm negócios. Entendeu? Como é que ele vai ser um mal pagador? Porque ele não quer ter uma pessoa que seja um mal pagador no negócio dele, entendeu? Então, aí o que que ele fez? Ele agendou os pagamentos, tá? E eu não trabalho para essa pessoa nunca mais, e nem pro desse tipo de pessoa, porque dá para sacar.